hoje a gente vai começar a falar sobre os programas, né, de hardware. Os programas não, as peças, né? Sim, teve muita gente que me enviou. Teve alguns que enviaram 5, 6,5 vazio até chegar ao sétimo com o material. Então hoje a gente vai falar sobre os hardwares. A gente vem aí ao longo do curso falando sobre o software. Então a gente falou muito sobre eles, inclusive utilizamos vários, dentre eles os voltados aí à plataforma Office, outros também que estão aí na internet que podem nos auxiliar. E agora a gente precisa entender, né, pelo menos o básico sobre peça. Então, os hardwares, como eu já deixei bem claro desde o início do curso, eles são as peças brutas, né? É nele que faz o processamento. É nele que vai estar toda aquela carga de fazer alguma coisa. Ah, meu computador está travando, é vírus? Nem sempre. Ah, o meu computador está com delay no mouse. Será que é vírus? Nem sempre. Então, tudo, quando o computador está com problema, a gente já fala, é vírus. Está com vírus, pegou vírus, é a coisa mais comum. Só que antes da gente tirar essas conclusões aí, se é vírus ou não, a gente tem que entender o computador como um todo. Então, não é que o seu computador está travando quando você abre 4, 5 planilhas do Excel e mais alguma coisa. É porque talvez ele não tenha uma quantidade de memória suficiente para estar trabalhando com todos esses processos. É aí que vem a memória RAM, é aí que vem a memória interna, é aí que vem o processador, é aí que vem uma placa de vídeo, uma fonte e um sistema para resfriar ele, para ele não sobreaquecer. Então é como se você entendesse o seguinte: o software são todos os processos aí que o seu corpo faz e o hardware é o seu corpo em si. É o coração, é a mente, é o braço, é o olho, são as peças. Então, desses principais que a gente vai estar falando aqui, é o mainframe. O mainframe é aquele computador robusto, grande. Ele está ali para ser usado por empresas porque ele vai ter uma requisição sobre ele extremamente pesada. Então você vai ver aí a respeito de coisas do governo, de bancos, indústrias. É aquele computador grandão. É o que você fala, nossa, que computador enorme. Você deve ver muito esses mainframes em filmes, estilo Matrix, ou outros aí de computação, aqueles filmes voltados para sci-fi, que conta alguma tecnologia e aí ganha vida, aí para poder fazer algo tem que entrar nos computadores principais para poder roubar algum dado, algum arquivo ou sabotar. Então, a maioria dos filmes que você deve ver aí desses negócios de espiões, eles sempre mostram uma sala assim, ó, toda grandona, com esses computadores enormes. São conhecidos como mainframe. É eles que vão fazer todo o processamento aí através de um sistema, né? Um computador dedicado para isso. Então ele vai ter todas as qualidades voltadas para isso daí. E para deixar claro, você vai me falar assim, ah, mas para que eu preciso de um computador tão robusto? Está indo contra o que a gente acredita. A tecnologia não está tornando tudo menor, tudo acessível. Por que eu preciso ter um computador desse tão grande? Porque ainda você precisa ter algo físico, né, de certa maneira, para que ele possa fazer o processamento. Existem as nuvens, existe tudo isso, mas ainda assim vai ter um computador que vai ter que acessar isso, um celular que vai acessar aquilo, alguém que vai processar e compilar esses dados. Então, o mainframe, ele ainda é muito utilizado e ele é muito importante, sim, a sua relevância, né, não é descartada, pelo contrário, ele é muito utilizado. Inclusive, fazendo um adendo aqui, para as pessoas que fazem mineração aí de Bitcoin, não sei se vocês já ouviram falar, eles utilizam e demandam muito de um computador também robusto, só que é mais voltado para a questão de processamento de algoritmos, de resolução matemática. É como se você transformasse o seu computador numa supercalculadora. E para isso você vai precisar ali de uma placa de vídeo muito potente e outras peças também para auxiliar aí nesse desempenho rápido, né, de criptografia. Então é bem interessante, o pessoal até chama de fazenda de Bitcoin. E aí depois desses computadores enormes, a gente pode cair aí para uns mais simples, que são os computadores pessoais, o PC de mesa, né, o desktop aí que você chama. Eles vão ter vários modelos, porque vai depender do seu usuário final, do dinheiro que você tem e para aquilo que você está precisando. Então, se eu quero um computador voltado para estudar, ele vai ter um foco aí bem inferior em peça. Não vou precisar aí rodar algum vídeo, alguma programação, fazer alguma coisa. Claro, se ele é unicamente para me estudar, abrir uma guia, entrar no site da faculdade, entrar no site de algum lugar e estar organizando.
Agora, se eu preciso pegar e trabalhar talvez com software, se eu estou fazendo um curso aí de Photoshop, um curso de edição de vídeo, um curso de informática avançada, talvez eu precise de um computador um pouco mais dedicado. Se eu estou fazendo aí talvez design, né, design gráfico, alguma parte de modelismo, e eu estou usando uns programas pesados, eu vou precisar ter um computador mais dedicado. Se eu estou trabalhando na área de desenvolvimento aí de sistemas e criação de jogos, aplicativos, então talvez meu computador tenha que ser mais robusto ainda. O meu computador ele é para diversão. Eu quero um computador voltado para games mesmo, fazer live, coisas do tipo como tem no YouTube hoje. Aí você vai precisar também de um computador bem mais potente. Ou seja, à medida que você demanda desse computador, ele vai vir com os preços bem legalzinho. Então tem computadores hoje aí, principalmente esse pessoal que trabalha com games, que trabalha com desenvolvimento, né, de aplicativos, trabalha com programação. Nada, aí os computadores mais baratos são 5, 6, 7, chegando aí até 50, 100 mil computador. Isso você pagar num computador mesmo. E aí, tudo isso se dá ao nível das peças. Então, se você coloca uma placa-mãe muito boa, você vai colocar uma memória RAM também excelente, você vai colocar ali uma placa de vídeo excelente. Tudo isso custa caro e você vai precisar de uma fonte de alimentação melhor ainda. E aí você vai só investindo cada vez mais. Então, os computadores pessoais, eles já não são mais simplesmente aquele computadorzão de tubo da Positivo branco. Você chega aí, tem um teclado, um mouse e pronto. Só liga ele e ele faz o serviço. Não. Hoje vai depender muito do que você quer. Se você quer ele para edição e criação de filmes, músicas, se você quer ele às vezes aí também para jogar, ou se você quer ele para editar e criar alguma coisa, vai variar do setup que você precisa, do que você está fazendo. Dentro disso, a arquitetura dele vai depender muito do processador. Aí aqui é uma briga bem grande. É como se fosse aquele negócio, o meu é da Apple, o meu é iOS, eu não me misturo com Android. É a mesma brincadeira dos processadores aqui. A gente tem uma briga muito grande entre a Intel e a AMD, que seriam as duas top hoje para você estar trabalhando com computador, para você estar adquirindo peças de processamento. Então, quem já conhece um pouco sabe muito bem do que eu estou falando. A AMD ela tem uma linha tanto de placa de vídeo quanto de processador muito boa. A Intel ela tem aí um foco muito grande no processador e é excelente. Placa-mãe, todo mundo já deve ter ouvido falar na Asus e na Gigabyte. Se não, também são tops linhas aí de mercado. Dentro da memória RAM, a gente tem a Corsair, a gente tem a HyperX e outras aí também que tentam lutar aí por um meio dentro desse mercado. Então você vai ter, né, marcas aí que acabam se sobressaindo também dentro dessa peça, dessa parte de computação que o pessoal que está por dentro acaba conhecendo. E é claro que isso tudo é relevante. São características que vão marcar o seu computador. Eu vou comprar um HD. Qual que é o melhor HD? Deve ser o de 1 TB. Não. Aí você já não está falando mais disso. A mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, olha, você quer o quê? Eu quero um bolo de chocolate. Mas qual bolo? Não, sendo de chocolate tá bom. A gente sabe que não é assim. Não é todo bolo de chocolate que ele vai te atender ao seu padrão. Um pode ser feito aí com um Nescau, outro pode ser feito com Toddy, outra pessoa pode pegar e comprar um chocolate belga, derreter e fazer a cobertura. Ambos vão ter no final o nome de bolo de chocolate, mas a qualidade, como que ele foi desenvolvido, é totalmente diferente. É a mesma coisa aqui. Então, para ficar claro, como que eu sei se o meu processador é Intel ou AMD? Fica claro aí na hora que você abre o disco local aí, geralmente é o C, onde está toda a memória do seu computador que foi formatada, e aí você vai ver isso daqui, o arquivo de programa x86, significa que o seu processador é da Intel. Se ele tiver lá x64, significa que o seu processador é AMD. Então, é uma das formas de você identificar aí mais rápido, caso você não queira ir lá no seu computador, clicar na área branca, ir em propriedades e identificar as características que ele tem, como eu já mostrei em outra aula aqui sobre o meu computador. Ainda sobre isso, a gente tem os computadores portáteis, né, os notebooks, que você pega e pretende aí carregar ele para os locais. E aí, todo notebook é idêntico? Não, a gente tem praticamente 3 tipos de notebooks aí, né? Ou de computadores portáteis, para ficar claro. A gente tem o notebook, a gente tem o netbook e o ultrabook. Cada um tem uma função diferente.
Então não ache que é tudo igual. Às vezes alguém te vende aí um notebook e aí ele vai falar que é um computador portátil excelente. Só que se ele fosse realmente excelente, ele não estaria, né, como nomenclatura chamado de notebook. Ele seria um ultrabook, que é um notebook, né, um computador portátil extremamente potente. Vai ter uma placa de vídeo dedicada, vai ter uma memória RAM alta, vai ter um nível de processamento e desempenho totalmente diferente do notebook e do NET. Então, se a gente fosse classificar os três aqui, o NET ficaria como mais fraquinho, depois a gente vem o notebook e depois o ultrabook. Isso é uma das formas de se entender, mas claro que dependendo da configuração, temos aí notebooks que podem ser sim melhor do que um ultrabook, dependendo de quando você comprou e das peças que estão inseridas. Então não é regra geral, é isso e pronto. Só estou falando que o mais comum é você levar por esse lado na hora da identificação. Então o notebook, ele é o mais compacto. Ele é aí o famoso feijão com arroz. Ele vai estar aí para te ajudar naquilo que você precisa. Então você vai talvez aí ter que acessar, ter que trabalhar. Você vai utilizar um notebook. Você quer carregar dados de algum local e levar para outro. Você precisa editar planilhas, você precisa editar alguma coisa, você precisa fazer, trabalhar de forma ampla, um pouco mais demandando da memória RAM. Você pode ter certeza que o notebook é o seu caso ideal. Ele é muito semelhante aos computadores desktop também, que não tem tanta peça. Então, seria aí o custo-benefício mais legalzinho que você tem. Os netbooks aí já é um pouco mais simples. Então você vai ver aí, eu vi um notebook de R$ 400. Toma cuidado que talvez não é notebook, é netbook. Por quê? Esse netbook aqui dele já fala qual que é a classificação dele. Ele já é voltado para navegação. Então se você quiser demandar muito dele como fazer, né, alguma movimentação de aplicativo maior, ele já não vai ser tão bom, ele vai travar. É a hora que você vai querer tacar ele na parede porque não funciona. Nossa, eu comprei um notebook, ele era horrível. É igual eu tô falando, talvez não era notebook, era um netbook, você não sabe a diferença. Então ele aqui vai ser voltado para navegação, visualização. Ele é mais para você estar acessando a internet. Pensa nele como aqueles primeiros celulares Android que você tinha. Que você entrava só lá no Facebook, que você entrava no YouTube e não fazia tanta coisa. Hoje você já entra no seu celular, você edita vídeo, você grava, você faz mil e uma coisa pelo seu celular. Esse seria aí, de certa forma, a classificação do notebook. O NET é simplesmente ter essa navegabilidade para você. Então você vai ter aplicações leves, coisa bem simples. Então não adianta forçar ele porque ele não vai conseguir te responder. Claro que isso vai mudando com a tecnologia, mas o design dele não é voltado para isso. Ele é justamente para alguém que precisa estar conectado e ter esse contato direto. E aí a gente tem o Ultrabook. Então, varia muito do que tem dentro dele. A marca não é tão relevante aqui. Eu mesmo falo que eu não gosto dessas marcas assim. A Lenovo até que é boa, a Acer também eu gosto, AOC também é boa. Samsung são computadores de certa forma genéricos, né? Computadores. Se você quer algo mais dedicado, algo de qualidade, sugiro que você procure um Asus, que você procure um Dell, que você procure uns aí de outras marcas. São caros, sim, são caros, mas compensam. É uns notebooks aí que ao longo do tempo acaba utilizando por uma boa longevidade, né? Como que eu sei então se o computador é forte ou se é fraco? Aí você vai ter que olhar as configurações. Quanto mais coisa ele tiver, de certa forma, melhor. Esse é o caso do Ultrabook. Ó, no netbook, a memória RAM dele vai ser extremamente baixa. Você vai ver aí, talvez 512 MB a 1 GB. Isso se tiver isso tudo. Você vai ver que isso é memória RAM, tá? A memória de processamento aí, de coisas que ele consegue fazer ao mesmo tempo, de processamento. A memória interna dele, que é o armazenamento, também vai ser pouca. Então aí eu duvido muito que ela chegue a 1 TB. Se chegar muito aí, vai ser a 256 GB, 100 GB, vai ser bem pouca. O notebook não, ele vai ter uma memória RAM boa, o processador dele vai ser geralmente um i3, um i5, um i7. Então processadores que hoje já podem ser declarados ruins. Dual Core, você vai ver aí, que processador que é Dual Core. Então já cai fora. Se você não consegue identificar muito bem esse processador, procura na internet que você já vai ter uma ideia do quão antigo ele é. Porque quanto mais antigo, mais
desprovida aí de qualidades ele vai ser, menos processamento ele vai conseguir fazer. E o Ultrabook, ele traz tudo isso daí. Ele é uma versão acima. Por quê? Ele vai ter placa de vídeo dedicada, ele vai ter uma memória RAM muito alta, o processador dele vai ser excelente. Então ele vai ter todas as qualidades para trabalhar bem. Então é como se eu te falasse o seguinte: o netbook aqui é uma pessoa que ele fez o ensino fundamental. O notebook, dependendo do que você compra, né, do que ele tem, ele pode ser uma pessoa que terminou o ensino médio ou que tem um curso técnico. E o Ultrabook aqui, dependendo do preço que você vai pagar, você já pode considerar aí uma pessoa que ela tem especialização, já fez um mestrado, tem um doutorado, até mesmo um PhD. Então você pode brincar aí com essa parte de informação, né, do que ele está sendo habilitado a fazer. Esses Ultrabooks aqui mesmo, tem uns que eles, nossa, são caríssimos, mas eles fazem tudo. Então pensa, eu queria um computador que não trava, que não, tudo que eu vou fazer ele é excelente, ele responde na hora. Esse seria um dos modelos a se acessar dependendo do que você está fazendo. Claro que ainda tem a questão da internet e outros pormenores, mas a qualidade dele é excelente justamente por isso. Ele vai ter, né, peças dedicadas ao desempenho. E aí a gente vem o tablet. O tablet ele é meio termo. Por que meio termo? Ele fica entre o computador e entre o celular. Ele não é literalmente um computador, mas ele também não é um celular de certa maneira. O que é bom do tablet? Ele tem uma tela maior, ele possui, né, a função touch dele um pouco mais trabalhada. Ele tem todas as funções que um celular de certa forma teria e o de um computador também. O bom dele é a portabilidade extrema. Então você quer ler um livro, você quer assistir uns filmes, você quer acessar Netflix, talvez você quer jogar. Então tem muita coisa que o tablet ele te atende especificamente. Então você tem talvez um filho que você não quer que ele fique mexendo no seu celular demais, jogando no seu celular e tudo mais. Você não quer que ele tenha acesso ao WhatsApp, essas coisas agora, tenha números. Você não quer inserir ele nessa vida de rede social ainda. Dá um tablet para ele e aí ele vai ter acesso à conexão via Wi-Fi, vai ter a sua continha lá e ele vai poder ter acesso a tudo isso de forma pessoal, só que ele não vai precisar ter essa outra acessibilidade. E também não é tão caro como um notebook, porque ele não precisa. E ele é mais simples também e tem um valor agregado menor. Então você tem tablets excelentes aí por 400, 600 reais, que às vezes é até mais barato do que um celular. Então é muito bom, se você for pensar por esse lado. Mas é claro que existe tablets e tablets também. Tem uns tablets aí de 200 reais, 250, que sinceramente, nossa, é judiar demais. É uns tablets ruim mesmo. Daqueles que a criança vai morrer de raiva se ela instalar aí qualquer joguinho que seja. Se ela for jogar o Pou, já vai dar umas travadas aí forte. Ela vai tentar inicializar o Pou lá e ele vai demorar 10, 15, 20 minutos. E eu não tô brincando não, tô falando sério. Tem uns tablets que são horríveis. Então já que você vai estar jogando aí seu dinheiro, né, investindo 250, 300 reais, compra um de qualidade um pouco superior e deixa esse aqui de lado, esses tablets mais ruins. Não tô falando que é esse não, só tô falando que tem uns que são péssimos. Tem um da Positivo agora, que ele tá com preço e custo-benefício muito bom. Não estou falando que a Positivo é renome, tá? Pelo contrário, a Positivo ela já foi, há muito tempo atrás, líder de mercado. Hoje, sinceramente, a Positivo não é renome de muita coisa, não. Então cai fora disso. Mas ela tem uma linha muito boa aí, justamente se você quer entregar aí tablet para seus filhos e tudo mais, por um custo-benefício muito bom. Eu acho que a 350 aí é um tablet excelente para essas qualidades aí que eu já citei. E agora, se você quer um tablet mais focado em você para trabalhar, a gente tem aí da Apple, é claro, não vou mentir, é muito bom eles, só que é bem limitado na parte de conversação com outros aparelhos. Temos também da Samsung, tem também a questão aí de outros que fazem também, mas foca sempre em saber as configurações para você não tá comprando aí uma coisa que você não gosta. É o que eu disse, vai olhar a memória, tanto a memória RAM quanto o processador, vai olhar o HD interno, como é que tá, vai olhar review na internet também sobre as pessoas que compraram e o que elas estão falando. Então hoje você tem muito acesso aí para você não estar comprando uma coisa e sair indignada com ela. E é claro que a gente tem os smartphones hoje, que são celulares. Hoje tem celular aí que ele substitui o computador aí praticamente em tudo. Em tudo. Tem celulares hoje aí que eles estão com um nível de tecnologia que tem computador que não tem.
Claro que a gente tem um grande problema que ainda é a questão da bateria. Você tem um celular, a bateria dele acoplada ali, ela não vai durar muito. Principalmente porque hoje a maioria das pessoas gostam de estar trabalhando pelo celular, então você está fazendo live, você está fazendo reunião, você está editando documentos, você está trabalhando literalmente pelo celular. Então consome muito bateria. E aí também tem a questão dos jogos. Hoje os jogos se desenvolveram muito para essa plataforma dos smartphones, porque todo mundo tem celular, todo mundo gosta de passar um tempo ou outro aí com algum tipo de jogo, sem contar outros aplicativos. Então você vai ver que o seu celular, às vezes, ele não dá conta do recado, sem contar a questão de câmera também. É importante. Então você pega aí celulares hoje de ponta de linha que vão competir em câmera, outros vão competir na questão de jogos, outros vão competir na questão de processamento. Então cada celular ele tem aí as suas vantagens, as suas singularidades. E a Apple é realmente boa, como eles falam? Não estou aqui para mentir, não estou aqui para ser aquela pessoa que vai falar, Apple é ruim, Apple é horrível. Não, é sim, são excelentes, processador e tudo mais. Só que o custo-benefício ele fica bem longe. A gente sabe que é muito caro e você está pagando por algo privado que não vai conseguir conversar com outras plataformas. Então, querendo ou não, se você adquire aí um iOS hoje, você está falando da linha Apple diretamente, você vai precisar ter o restante todo acoplado, porque é praticamente um conjunto. Aí você compra o celular, você precisa do notebook, você precisa disso tudo que seja daquela linha. E ele acaba não conversando com outros aparelhos, com outras coisas que você vai fazendo muito bem. No Android não, você já tem essa liberdade de ter o controle literalmente do seu telefone da forma que você quiser. Hoje eu utilizo um celular da Xiaomi, é muito bom, tá? Tem uma excelente bateria e ele tem a parte de desenvolvedor para mim que é a melhor. Então eu consigo ter total domínio do meu celular. Então isso é algo, uma vantagem que eu acho muito grande da parte da Xiaomi. Ela vem meio que destravada para você conseguir editar os aplicativos, fazer root, outras edições aí mais de programação. Não que você não consiga fazer na Samsung, na Motorola, nesses outros aí, mas é que a Xiaomi ela já vem voltada para isso. Então eu acho interessante. Antes disso eu utilizava da Motorola, tinha um excelente respaldo deles, eu gostava muito. Só que você vai ter que ver qual que é aquela que te adapta melhor. Então se você está focado em câmera, talvez seja interessante você ver aí qual está sendo o celular que tem um review maior em câmera. Se é em processamento, vai procurar também. Então a questão é de você ler e ver o que ele tem de configuração. E é claro que quando a gente fala de configuração, tudo vai girar em torno dessas peças básicas que a gente vai estar falando sempre. A memória, né? Que é o quanto que ele tem de memória interna. A memória RAM, que é voltada para o processamento. A placa-mãe, que é quem vai gerenciar isso tudo. Para a questão de computadores e notebook, a gente tem a placa de vídeo aí, para saber qual que ela é. E também a questão da bateria ou da fonte. Então, o básico você vai ter que entender, senão você não sabe diferenciar. O meu celular, ele tem uma câmera de 48 megapixels. Beleza, mas e o restante? Aí você vai olhar, uma foto dessa, ela tem 7, 8 mega, quando você tira ela nessa alta resolução. E o celular tem 32 GB só de compartimento ali, de armazenamento. Você vai lá, tira umas 500 fotos, já encheu, não dá para você fazer mais nada, tem que ficar deletando as coisas. E aí, é claro, como eu disse, a gente vai ter vários tipos de celular. Esse aqui é um da Asus que eles lançaram, é um celular voltado para jogos. Na época ele estava quase 5 mil reais, hoje ele deve estar bem mais barato, foi lançado aí em 2019, quase 2020. É um celular excelente voltado para jogos, então esse aqui é um celular insano, muito bom, as configurações dele é excelente, a bateria. Então temos celulares aí para o que você precisa, voltado para edição, para foto, para o que você precisa, é só você dar uma procurada. E aí é claro que, como eu disse, o hardware, então, eles vão ser essas peças externas, tudo que a gente está falando. E o mais básico aí que você tem são o que você vê. Quando você chega no computador, você vê o teclado, você vê o mouse, você vê aí uma webcam, que é o que eu estou utilizando, o headset, que é esse aqui também que eu estou utilizando, o monitor varia um pouco, e o som externo, que ele pode ser de plug, né? Você vai ver o de plug, você pode usar o headset, ou você pode utilizar também aí o monitor com áudio para poder sair. Então vai depender do que você está fazendo. Cada setup muda, mas o básico de qualquer computador são essas peças aqui, ó, principalmente o teclado, o mouse e o monitor. Claro que tem que ter o gabinete.
E aí, dentro disso, a gente ouve muito falar sobre o teclado. Teclado é tudo igual? Não, não é. Não são todos iguais. O teclado mais comum hoje é o modelo QWERTY. Quando você entra aí, ó, você vai ver todas essas teclinhas aqui, ó, tudo aqui em cima, organizada. Então, ele vem das antigas máquinas de escrever aí. Então, ele é bem padrãozão. Naquele teclado simples que você vai lá, compra aí de 30, 40 reais e você vai utilizar. Por que eu vou pagar mais caro? Porque que tem teclado aí de quase 2, 3 mil reais. Isso vai depender da resposta que você precisa. Então, um teclado gamer, né, que a gente fala, ele vai ter uma capacidade de transmissão de dados maior. O que é isso? Qual que é a diferença, né? É que o comando dele é direto. É como se cada tecla fosse única. Ele vai muito para a visão do teclado mecânico. Então você vai ver que ele tem LED, que ele tem corzinha, ele vai ter um destaque na seta, ele vai ser voltado para o desempenho. Então se você aperta, por exemplo, a tecla W, que é para andar, ela vai ter um delay de resposta no sistema, até ele entender, olha, ele está pedindo para andar. Sei lá, demora um segundo. Quando você tem um teclado desse mais caro, que ele está voltado para esses comandos simultâneos, quando você aperta o W, esse tempo cai infinitamente. Ou seja, talvez o delay é na hora que você clicou, ele já ativa, quase que instantâneo. Então tem um delay, e esse delay para quem joga, para quem edita, para quem precisa realmente desse desempenho, faz uma diferença enorme. Então quem está acostumado com isso sabe do que eu estou falando e da diferença. Então, teclado mecânico versus teclado de membrana, ele é muito importante isso por causa da movimentação e da tecla ser pressionada. Então, o teclado comum que você tem é esse tecladinho aqui de membrana, que ele vai como se fosse aquelas calculadoras, não sei se você já abriu, que ela é siliconada. Quando você aperta, meio que está todo mundo ligado num sistema só. Então, ele demora um pouco mais para fazer a leitura do que eu estou apertando. E o teclado mecânico, não, ele já tem, né, como se fosse um dispositivo único para cada peça. É o momento que ele ativa ela como se fosse de imediato. É como eu falei, vai ter um delay menor. Então a questão aqui é de resposta, literalmente. É como se em um eu demorasse 10 minutos e no outro ele me entregasse essa resposta em 1 minuto ou até inferior a isso. Então isso quando você está jogando, quando você está editando, quando você está fazendo outras coisas que dependem dessa movimentação e dessa resposta aqui do periférico que você tem, isso faz muita diferença. Então eu vou comprar um teclado desse caríssimo para o meu computador, onde eu só assisto videoaula e faço alguma coisa no Excel. Não, você está jogando dinheiro fora. Você não precisa da resposta dele. Você literalmente tem uma peça e você não consegue utilizar nem 5% do que ela é necessário. Então você tem que tomar cuidado com isso. Ah, o mais caro é sempre o melhor? Não, o melhor é aquele que te atende, sempre. E aí dentro desse tipo de teclado, a gente vai ter teclado ergonômico, a gente vai ter o teclado para canhoto, que ele é invertido, que é esse modelinho aqui mais estranho, então até quando você olha, você já até dá aquela travada. Tem a questão dele ser flexível, tem a questão dele ser mais compacto, aí tira o numérico, tira as teclas multimídia. Então tudo isso aí vai depender. Esse aqui mesmo, ó, que ele é mais flexível, eu não gosto dele, porque ele acaba cortando, arrebentando os fios dele muito fácil, e dura 2, 3 meses ele acaba já se deteriorando. Pode durar mais tempo se for uma pessoa que tem cuidado. Eu mesmo não gosto muito, porque eu já comprei e não durou nem um mês direito. Ele acabou arrebentando esses fios, o comando dele é horrível, enfim, por aí vai. Sem contar também que a gente pode ter USB, né, com ou sem fio. E aí temos o mouse. O mouse é a hora que você desenha, arrasta, clica. Então, para que serve o mouse em si? É para você fazer toda essa navegabilidade. O mouse vai ter diferença? Vai também ter muita diferença. E aí a gente sai lá daqueles com espera, não sei se vocês lembram daquela bolinha de ficar rodando. A gente tem o óptico, que é esse de sensorzinho. A gente tem o laser e a gente tem o sem fio, aí, o wireless e também o Bluetooth. Então a gente tem vários tipos de mouse. E é claro que aí vem uma coisa que você já deve ter olhado na hora que estava comprando o mouse. O mouse comum, esse que você paga 10, 15 reais, a velocidade de resposta dele não é boa. Então a DPI dele é muito baixa. O que é DPI? É o ponto de polegada aqui, ó, que ele vai passando linear, ou seja, essa navegabilidade dele aqui, ó. Presta atenção, tá vendo o meu mouse passando aqui, ó, em cima do mouse, agora a minha setinha navegando? É esse tempo de resposta.
O meu mouse ele tem essa sensibilidade, né, de mouse com DPI alta. Então ele possui coisa aqui de 5 velocidades. Eu vou desligar ele aqui, ó, para que ele fique na mais baixa de todas. Isso, ó. Aqui ele está numa padrão de 800 dpi, ó. Um mouse comum que você compra, ele tem em média isso, de 400 a 800, ó. Ele vai fazer essa navegabilidade, ou seja, eu tenho que virar aqui minha mão na mesa quase toda, ó, para fazer essa navegabilidade aqui. Então eu giro a minha mão muito, porque essa lentidão do mouse tem que ser compensada com a minha movimentação da mão. Então isso aqui é a DPI. Vou aumentar aqui para o ciclo 2, ó. Agora ele está com 1600, ó. O mesmo movimento que eu fiz antes, ele está mais suave e ele está mais rápido. Eu consigo ter uma resposta 2 vezes melhor do que a outra. E agora eu tenho ele na sua versão aqui de 2400, ó. Eu nem preciso mexer direito, ó, e ele já quase movimenta muito rápido, ó. Então, isso daqui para um nível de precisão, de resposta, quando você está jogando, quando você está editando, quando você vai clicar em alguma coisa, você precisa que o mouse te dê esse suporte rápido, ele é muito bom, ó. E aí tem a versão dele topada, que é 4800. Então aqui, ó, eu quase nem mexo e a precisão dele, ó, o mouse fica bem rápido mesmo. Essa daqui eu não estou acostumado, eu quase não utilizo. Você pode ver que o mínimo de movimento aqui, ó, ele já move o cursor na tela inteira. Então isso aqui é a resposta de DPI. Eu geralmente utilizo ele nessa daqui de 2400, que é o que eu estou mais acostumado. Então eu quase não movimento a mão e ele já faz toda essa parte aqui de resposta. Ó, fica bem suave a sua navegabilidade. E é claro que os mouses não poderiam ser diferentes. Então aí a gente tem esses mais comuns, tem a questão aqui dos botões auxiliares, tem a questão de você fazer o controle aí pela cor da DPI também, tem mouse ergonômico, tem mouse com fio, sem fio, USB, e também tem mouse pesado aí. Então vai depender daquilo que você quer e do que você precisa. Quando custa um mouse desse? O meu mesmo, ele é da linha Red Dragon, então ele é mais simples. Eu paguei nele 280, mas é um mouse aí que dura coisa de 1 ano pelo menos, tranquilo se você usar ele bastante. Mouse simples, 10, 15 reais. Se você procurar um outro mouse aí mais genérico, você consegue achar aí de 50, 60 reais um mouse já bom com DPI. Esses da linha Warrior mesmo, eles são excelentes. E é coisa de 130, 135 reais aí você acha hoje no mercado. E aí tem esses da linha Logitech, outros aí mais especiais, a depender do que você quer. E aí vai valendo 300, 500, 600, 1.000 reais. Tem um da Logitech agora, que supostamente é o melhor mouse que já lançaram. É alguma coisa light. Ele é 950 reais, só o mouse. Mas dizem que é o melhor mouse aí que você tem hoje disponível no mercado. Então é realmente uma diferença muito grande. Você só vai perceber essa diferença que eu estou falando quando você pegar um mouse que possui essa DPI, essa sensibilidade aqui, ó, e você testar isso daqui. Igual eu falei, às vezes mostrando aqui, você vai ver um ele vai movimentar bem devagarzinho, no outro ele praticamente vai navegar a tela toda completa. Então vai depender do que você está utilizando. E aí vem a questão do monitor. Então o monitor faz diferença? Faz. Ah, eu uso o meu com a tela de TV, eu uso o meu com monitor dedicado. Isso faz diferença? Toda, principalmente na qualidade da imagem. Então a maioria das formas que você compra é por polegada. No meu caso aqui, o meu computador está numa televisão de 40 polegadas, não é o ideal, mas é o que eu utilizo, devido a eu precisar de várias telas. E aí ele vai ter essa configuração aqui, ó, que é o que a gente chama de 1080p, né, por 1920. Então é a versão HD que você tem lá no YouTube, quando você vai, que é o HD mais comum, Full HD. Aí você tem o HD normal, que é 720, então ele vai vir para cá, 480p, 360p, 240p, 144. Se você vai lá no vídeo do YouTube e você vai mudando as configurações, você vai vendo que a qualidade vai ficando cada vez mais ruim. É a qualidade dos pixels aí que você tem. Qual que é o melhor monitor? A TV monitor, igual a minha, ela só pega 60 Hz. Então, se eu fosse fazer um design, alguma coisa no meu computador hoje, por mais que ele seja excelente, a qualidade da imagem que eu ia ter mostrada para mim, ó, ela ia ficar nesse lado daqui, ó, porque ele tem uma configuração de 60 Hz. E aí quando alguém fala, nossa, o monitor do cara é 144 Hz, é um monitor excelente.
ele vai ter essa renderização aqui, ó. Ele vai ter essa visibilidade de imagem aqui por pixel, ó. Então você percebe a nitidez. Ele tem quase 3 vezes mais do que o primeiro. Então seria essa diferença aqui, ó, na qualidade que você tem do material que você está assistindo. Então, um monitor gamer, uma televisão que ela possui mais voltado para essa parte de 144, ela é interessante. Então, qual é a diferença de um monitor de 60 para um de 80, para um de 120 ou de 144, se você tiver aí no mercado? Vai ser essa diferença aqui, ó, da qualidade da imagem pela pixelagem mesmo. Então, nessa aqui fica até embaçado, você quase não vê o carro. Aqui na 144, você já tem toda essa descrição. Então, faz diferença sim. Toda pecinha importa. Então, quando você vê aí o seu filho, seu amigo, seu primo, ou aquele youtuber falando dessas peças, você fica, ah, precisa disso tudo mesmo? Precisa, porque a diferença é gritante. É muita, muita diferença mesmo nessa questão de peça. E é claro que aí, então, a gente tem as peças internas do CPU. Isso daqui é chamado de gabinete, tá? A gente fala lá atrás o computador aí. O computador, ele é o conjunto como um todo, são todas as peças. Isso daqui é o gabinete. Dentro do gabinete, a gente vai ter as peças que vão lá dentro. Dentro dele vai placa-mãe, vai processador, vai memória RAM, placa de vídeo, geralmente já é integrada junto com a placa-mãe. Placa de som também pode ser separado junto com a placa-mãe. Aqui o modem, né, junto com essa placa de rede, vai depender do seu estilo do seu computador, também já vem junto com a placa-mãe. Disco rígido, hoje já quase não é tão interessante, mas ainda tem gente que põe, né, o leitor de CD e DVD para gravar. Desculpa, o disco rígido é o HD, tá? É que eu li o de baixo aqui. Disco rígido, que é o HD interno, pode ter o externo também. E você tem hoje a questão do SSD. E aí o leitor e gravador de disquete, que é o CD-ROM, que eu falei que é o que fica aqui. Que antigamente você gravava aí o seu CDzinho de música, o seu DVD de clipe, essas coisas. Hoje ele já não é tão mais utilizado. E a fonte de alimentação, que ela vai suportar todo o conjugado aí. Então, quanto mais peça você tem, maior vai ser a demanda pelo uma fonte de alimentação maior. Então, a CPU é diferente da GPU. A GPU eu estou falando de processamento gráfico. A CPU eu estou falando pela unidade de processamento central. Então, o gabinete ele vai comportar tudo isso daí, esses dispositivos internos. Então, a GPU eu posso chamar de placa de vídeo e a CPU eu vou falar aí como unidade de processamento central. Dentro disso, eu tenho a placa-mãe. Então, a placa-mãe, se você olhar no seu computador aí, no seu celular, vai ser aonde todo mundo está ligado. Então, é ela que manda aí. Você vai ver que aqui você vai pôr o seu processador, é aqui que você vai conectar os cabos que você precisa, é aqui que tem as saídas, é aqui que você põe a placa de vídeo, é aqui que você põe a memória RAM, é aí que você põe os coolers. Então, tudo vai vir agregado nela. Então, todos os circuitos vão ser interligados nela, porque ela vai comandar todos e vai gerenciar a baguncinha aí que você tem dentro do seu CPU. Depois disso, vem o processador. O processador ele é muito importante. É ele que vai processar todas as informações do sistema. Ele é o cérebro. E, consequentemente, é quase sempre o mais caro. Perde somente aí para as placas de vídeos. Tem umas placas de vídeo aí que, sinceramente, é um preço exorbitante. Mas é uma das peças mais caras também aí num computador mediano que você está fazendo. Ele vem justamente aqui, ó, nessa partezinha, o processador. Você vai ver que tem o slot dele aqui separadinho para ele, ó, a casinha dele ali. Então ele vai ser encaixado ali. Nessa parte aqui dele, a gente acaba passando, né, uma pasta térmica para que ele não sobreaqueça, ou seja, ele esquenta muito. Por isso que geralmente vem o processador e aí já vem direto em cima dele o cooler, juntamente com o cooler dissipador, para que ele não esquente, né, não frita, senão já era. E aí ele vai ter, se for da Intel, as suas gerações. A gente tem o i3, que é a primeira versão, praticamente, o i5, o i7. Dentre esses três, a gente tem a questão da geração. Então, por exemplo, o i3 5000, você chama ele de i3 quinta geração. Se for o i5 7000, então ele vai ser i5 sétima geração. Ou seja, o 1000 aqui, ele indica a geração que ele é aí, né? Então,
qual que é o melhor? Se você for pegar, seria o i7 das últimas gerações que tivesse aí. Se não, o i3, você pegar ele na última geração dele, ele pode já se equiparar a um i5, um i7. Então isso tudo é questão de você entrar mais dentro do mundo, conversar e ver como que funciona. De início é muita informaçãozinha, eu entendo. Depois disso vem a memória RAM. Essa memória RAM, tá? Não confunda com a memória interna. Na memória RAM, ela não armazena nada, tá? Nada. Ela é simplesmente a memória de curto prazo. Ela vai ler e aí depois ela vai esquecer. Então é como se fosse uma memória que tem Alzheimer, tá? Ela só funciona enquanto tá ligada. Você já fez o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e você copia alguma coisa e joga para outro canto? Quem copiou, quem meio que tirou essa formatação daqui e jogou no outro lado, foi justamente a memória RAM. Então, ela é quem executa esses arquivos e esses programas. Tanto é que se você olhar que seu computador está travando muito, o pessoal fala, fecha um pouco dos aplicativos, fecha um pouco das coisas aí que o computador volta e para de travar. Por quê? Está utilizando muito da memória. Pensa no seguinte, se eu falasse para você limpar a casa, resolver umas questões de matemática, ouvindo um rock e ainda tentando aprender inglês ao mesmo tempo, você vai conseguir? Não. Agora, se fosse várias pessoas, se fosse mais memória que você tivesse, né, demandando para cada um fazer alguma coisa, já seria diferente. Então, se você força demais o seu computador e ele começa a travar, é porque a memória RAM dele aí está fraca, a memória de processamento sobre os arquivos que estão sendo executados. Lembrando que desligou, tudo que você copiou, tudo que você fez já era. Ela não grava, tá? Então, isso aqui é a memória a curto prazo, memória de Alzheimer, para alguns aí, para você ficar mais claro. E aí a gente tem a placa de vídeo, essas delicinhas aqui da vida que são voltadas para a questão gráfica. E aí isso daqui é caro, põe caro nisso. As mais tranquilas aí chega a 1.500, 2.000 e as mais caras aí já tem valores até de 50, 100 mil numa placa de vídeo. Depois quem quiser saber um pouco mais, dá uma olhada na linha Titan Z, vocês vão ver placa de vídeo cara, coisa de 50 mil aí mesmo. Você dá uma casa praticamente numa placa de vídeo dentro de um computador. E aí ela vai ter o próprio desempenho dela, os bits que ela funciona e outras configurações. Então também é outra pecinha que você tem que entender sobre ele. É importante ter uma placa de vídeo? Se você quer um desenvolvimento gráfico, sim. Ela é muito importante, sim. E ela vai ser embutida aí direto na placa-mãe também. E aí, dentro disso daqui, a gente teria processador, memória RAM e a placa de vídeo que fica por aqui. Então, você já vai encaixando tudo aí. Agora, vem esses acessórios aqui do lado. O que são esses acessóriozinhos aqui, então? Aqui é onde você conecta o teclado, é onde você conecta aqui os cabos para dar a leitura aí da energia também que você precisa. Então, tudo isso vai ser conectado aqui. Desculpa, o cabo da energia, no caso, é na fonte, tá? É só, no caso, o cabo que passa imagem e áudio aqui também, e os próprios adaptadores. Sabendo que o próprio USB passa energia sim, mas não diretamente como fonte de alimentação. Cada um deles aqui vai depender. On-board, que a gente fala, é quando está integrado na placa-mãe. Off-board quer dizer que ela é uma peça separada, tá? Então essa tem essa diferencinha. Alguma coisa on-board significa que está integrado. Alguma coisa off-board significa que é separado, tá? Só para ficar claro isso daí. Dentro da placa de rede, a maioria dos computadores aí, né, das placas-mãe, já vem com ela integrada. Quando eu vou colocar isso daqui, ó, off-board, primeira opção, eu quero tornar ela uma placa USB. Aí você vem, conecta, compra esse USBzinho aqui, ó, que ele já vem com uma antena. A partir desse momento, você vai lá, instala o driver e ela já faz a leitura aí via Wi-Fi. Então você torna o seu computador de mesa Wi-Fi. Só que tem um pouco de perda de dados aí, dependendo do adaptador USB que você comprar. Outra modalidade de você comprar isso daqui é quando esse bichinho aqui queima e você não consegue arrumar. Já aconteceu um caso comigo, eu tive que comprar uma plaquinha dessa daqui off-board. Lembrando que eu poderia ter comprado também a questão do adaptador, mas na época eu preferi colocar o cabeamento, porque onde eu morava era longe do roteador e o Wi-Fi não pegava muito bem. Então eu acabei colocando ela off-board mesmo. Mesma coisa do áudio, tá? Pode ser integrado como pode ser separado.
Então você vai ver aqui que conecta microfone, conecta o próprio fone de ouvido, as caixinhas que você precisa. Então isso daqui tudo é a questão da placa de som. Ela pode ser integrada e também pode ser fora, você compra por fora. Quando? Quando isso aqui queimar, quando você quiser talvez uma resposta melhor e ela tiver essa adaptação. Então tudo vai depender do que você quer mexer. E aí tem a questão do disco rígido, né, o HD, a parte de armazenamento. Então a gente tem o HD interno, que é os mais comuns aí, são os robustozinhos. Você vai ter essa placa aqui, você já deve ter visto, ó, com essa renderização. O SSD interno, qual que é a diferença? O HD interno é como se fosse um carro 1.0. O SSD aí, ele vai ser como se fosse um carro de corrida. Então ele é extremamente mais rápido. A questão de você transferir de um arquivo para o outro, para você buscar, navegar. Então a resposta dele é bem mais rápida. E aí tem a parte externa, né, de memória. Você pode ter o HD, o pendrive entra aqui também. O próprio SSD também tem ele externamente. Mas fica-se aí a memória rígida. É aqui que você instala o Windows, tá? O Windows que roda o seu computador, os aplicativos, tudo está instalado aí nesse HD ou nesse SSD interno. Então, se você tira esse HD aqui e põe em outra máquina, tudo que está nele aqui vai para outra máquina. É ele, então, aí que está armazenado todas as memórias, né? Junto com o processador. Então, está tudo aqui. E aí tem a fonte de alimentação. Ela vai ser a partezinha com vários cabos. Então a gente tem uma fonte comum aqui e uma fonte mais robusta. Então essas fontes mais robustas é justamente para quem tem placa de vídeo, para quem tem memória RAM, tem aí essas peças brutas, elas vão demandar um consumo de alimentação maior. Então você tem que colocar uma placa mais dedicada. Aí vai ter uma de 500, outra de 600, vai depender do que seu computador tem. E essas aqui são as padrões aí, né, de 50, 80, 110 e assim vai indo, variando. Claro que tem a padronização. Antigamente você tinha muita variação, porque tinha muita coisa da China fora de padronização. Hoje é mais comum você estar olhando aí. E uma das melhores marcas aí de fonte hoje no mercado, a gente tem também aí da Corsair. Bem, um renome muito grande. A maioria tem chave, elas trabalham com 110 ou 220 volts. E é importante você saber a questão da tensão dela aí. Aqui vem uma parte de configuração para você entender sobre as fontes de alimentação e os conectores que tem. Tanto a fonte antiga que era AT, como a fonte nova hoje que é a TX, que tem aquele cabo sleeve que conecta uma parte na outra lá de configurações. Então qual que é a maior diferença, né? É que as fontes ATX hoje, que tem esses cabos aqui, que é a mais comum de você ver, elas não tem como ser colocada de forma invertida. Então as fontes AT tinha, e aí acabava queimando, porque a pessoa ligou errado. E ela tem um comando de desligar pelo Windows. Então o computador ele pode ser desligado e a fonte também vai ficar ali todo desligado. Na parte AT não tinha. Então aqui dentro do básico aí da saída do computador, ó, você vai ter as configurações aí. Então a gente tem a saída de fonte de alimentação. Para computador antigo, elas é aqui em cima. Nos computadores novos mesmo, você vai ver que elas sempre ficam na parte de baixo, até pela questão do peso, ó. Então aqui fica aqui embaixo. Saída para o mouse, saída para teclado. Em computador antigo também, você vai ter aquele de rosca. Hoje a maioria é USB, que é padrãozão universal. Saída para o monitor, é para passar a imagem, tá? Você pode ter tanto na... Lembrando, se você tiver placa de vídeo, essa saída para o monitor tem que ser ligada na placa de vídeo, tá? Se você ligar na placa mãe aqui, não vai dar legal, porque ela tem a questão da placa de vídeo, você tem que usar ela. Então, placa de vídeo, monitor, e não placa mãe, monitor, tá? Tem que utilizar na questão aqui. E aí tem aqueles cabos aqui do som, como eu falei, e aqui o cabo de internet ou Ethernet que você queira utilizar. É o mais padrãozinho. E aqui tem a fonte ligada e desligada também, que você pode estar utilizando. E aqui é onde vem o cabo. Que cabos são esse? Então, os cabos voltados para imagem e vídeo. A gente praticamente tem três. HDMI, com a melhor qualidade de resposta. Então, lembrando, tem questão aí de placas que estão próprias para isso. Então, você vai ter a saída dela aí de HDMI para HDMI, tanto do computador para a TV. VGA também é muito comum você utilizar, só que a qualidade ela é um pouco inferior. DVD também hoje quase não é mais utilizada, mas já foi muito bem vista também aí dentro do nosso mercado.
Mais comum que você vai ver é a HDMI e a VGA. VGA azulzinha, HDMI, essa daqui que é a mais atual de certa maneira. Cabeamento e ligação da alimentação. Você vai ver praticamente esse cabo aqui, ó. Tomada de 3, que liga lá atrás na fonte, e o pino de 3 também. Então vai um, geralmente aqui na fonte do computador, e outro cabo idêntico desse aqui que sai do monitor para o estabilizador, ou ambos você conecta no filtro de linha, ou se você for vida louca, diretamente aí na tomada da sua casa e contando com a fé que nada vai queimar. Então vai depender do que você está utilizando. E se for televisão, vai ser aquele cabozinho comum com saídinha para 3, se ela for do modelo atual, se for do modelo antigo, saída de 2 sem o fio terra. Então tá aí que é o mais comum para o estabilizador e também para o monitor, que é a parte de alimentação. Cabeamento e ligação da fonte para o CPU. Lembrando que esses cabos aqui todo tá saindo da fonte, tá? Quem que é a fonte? É essa bichinha aqui, ó, que a gente viu aquela outra coloridinha verde. É ela que tem aquele monte de cabo. Então ela vai alimentar todo mundo. É como se fosse a cozinha. Então, que cabos são esses? Ó, você vai ver isso aqui, ó, com a marca PCIe. Eles são próprios para a placa de vídeo. Esse cabo da placa-mãe aqui, ó, sleeve, você vai ver que ele é um cabo com muita cor, grandão. Ou ele vai estar chapado aqui, ó, parecendo que ele tem como se fosse um durex passado nele. Geralmente de alguma corzinha diferenciada. Esse é o que vai passar a informação aí direto de energia para a placa-mãe. Para HD e SSD, tá esse aqui, que é o cabo SATA. Alguns vêm escrito, se não, você vai ver que ele tem essa diferencinha aqui desses pinos aqui, ó. E os conectores de alimentação, são esses aqui, ó, coloridinho, que você vai ver também. Ele vai para o cooler, ele vai para todos os LEDs e afins aí que você precisa para ter outro tipo de alimentação. Então, os computadores aí mais atuais, principalmente se ele tiver, né, o water cooler aí, resfriamento a água, eles vai ser todo coloridinho por dentro, vai ter esses cabos aqui de resfriamento, justamente para não aquecer. O meu ele é desse modelo aqui, só que é vermelho. E aí vem a questão de você conferir tudo isso. Então eu fiz a montagem, eu acho que eu entendi. Antes de você ligar, tá? Antes de você ligar, olha bem se todos os conectores estão ligados corretamente. Verifica se algum fio está muito esticado demais, porque senão ele vai arrebentar com o tempo. Vê se tudo está bem encaixado, se não está tendo nenhum mau contato, se tem um fio encostando no outro. Olha, vê se não tem fio desencapado e nunca tenta fazer uma adaptação. Ah, não está querendo encaixar, vou arrancar esse pedaço aqui e vou encaixar ali. Por quê? Senão, vai entrar em curto e você vai estourar esse computador seu. Então, toma muito cuidado com as gambiarrazinhas que você vai fazendo aí, principalmente se você não entende. Então, olha tudo, vê se está todos os cabos certinho e aí sim, você liga, ligou, não iniciou, você dá uma olhada de novo para ver se está tudo certinho, senão aí é a questão de você mandar para um técnico, né? Se você não consegue descobrir. Então toma cuidado na hora de você fazer a montagem do seu primeiro computador. Os defeitos, né, nesses equipamentos, quase tudo que você pede para fazer, você poderia resolver em casa. Você não resolve porque literalmente você não sabe. E é muito simples. Para você mandar aí para assistência técnica, geralmente deveria ser só defeitos com a parte aí, né, de componentes e não com a parte de navegabilidade. Então qualquer coisinha você já quer mandar formatar o computador, qualquer coisa você já quer mandar para limpeza. Isso tudo você poderia fazer aí na sua casa mesmo, poupando dinheiro. Como que eu faço isso? Manutenção preventiva. Então a manutenção preventiva é como se fosse aquela previsão. Amanhã vai chover, o que, que eu preciso ter então? Guarda-chuva, uma capa, tá ligado que amanhã pode chover. É a mesma coisa do seu computador. Você precisa limpar, você precisa trocar essa pasta térmica, você precisa passar um antivírus aí de vez em quando, para ver como é que tá, tomar cuidado com o site que você acessa. Ver a questão das peças também e limpar. Tem como você passar uma simples borracha branca aí, de leve. Tem muita coisa que você poderia estar fazendo que ajuda na questão do seu computador durar mais tempo que você não faz. E aí você vai deixando, quando pensa que não, uma peça aí chega até oxidar e queimar, ou por você não limpar, entope o desempenho, atrapalha ou entope de vírus e aí já era. E aí você tem que formatar e trocar a peça. Aí é a hora da corretiva. Depois que você deixou o defeito acontecer, depois que queimou, depois que a peça não está respondendo como devia, aí é a substituição. E, geralmente a substituição ela vem com um grande problema, que é o que? Versão. Então hoje a gente está na DDR4.
Se você vier a ter que trocar essa peça talvez ano que vem ou daqui 2 anos, talvez a gente já esteja no DDR5 ou 6. Então não vai ter como mais eu achar a peça, tá obsoleto. Quando a minha placa queimou mesmo, eu tive que pegar outra placa mãe. E essa outra placa mãe, ela não falava com nenhuma das minhas memórias. Então eu tive que me desfazer dessas memórias e comprar umas mais atuais. Lembrando que tem placa mãe aí que ela já não tem mais esse problema. Mas ainda assim, quando você vai falar em substituição de peças, tem que tomar cuidado, porque senão você acaba comprando, né, fazendo um computador do zero e não é a sua intenção.